deixa eu já engatar isso aqui e fazer uma pergunta pro Wagner, né? Falando do tempo, da produtividade e tudo mais, né? Nós precisamos de organização. Na opinião do Wagner, qual a maneira de organizar melhor o departamento comercial? Como organizar um departamento comercial? Pessoal, se vocês notarem, nós estamos seguindo aqui um fluxo de como as coisas começam. Primeiro, para te melhorar as vendas, a tua empresa aumentar, crescer, tu tem que mudar a mentalidade. Você como dono, você como gestor. Depois tem que começar a organizar a casa, então nós já falamos aqui de estratégia para isso. Nós falamos de estrutura física para poder atender essa demanda, e isso ainda vai ter muito conteúdo nessa live. Mas primeiro, falando da organização do corpo comercial, como é que se organiza ele? Dividindo, desmembrando esse por conhecimento técnico. Tu sozinho, você sozinho vende. Mas se você tiver vendedores, você vai vender mais. Mas precisa ter vendedores qualificados. Porque se não tiver vendedores qualificados, eles acabam criando problemas. E atrasa, que é onde a gente vai falar sobre nicho do negócio. Eu entro aqui, te interrompo e já falo de novo da mentalidade. Porque o proprietário, para ter esse nível de vendedor, ele não pode ser mesquinho. Ele tem que entender que o vendedor tem que ganhar dinheiro. Exato. Isso é básico, né? Isso continua. E para o vendedor ganhar dinheiro também, essa estrutura comercial, ela envolve não só a mão de obra, ela envolve a questão da precificação. Ele tem que saber realmente quanto custa o produto dele. Precificação é a base de tudo. Porque a gente sempre pensa, quanto que eu posso vender? A quanto que eu posso chegar na venda? Que eu quero vender bem. Mas esquece de uma coisa importante, o piso. Qual é o meu piso de venda? Passou abaixo do piso, não é mais interessante. Aí eu tô tendo prejuízo. E nós temos que saber o piso. Não é venda a qualquer custo. Não é vender a qualquer custo. Nós temos que saber o piso dessa venda para que você possa ter uma negociação saudável, né? Existe o custo fixo da empresa, mas precisa entender isso. Então eu sempre digo assim, ó, pegue vendedores que têm experiência e coloque eles para fazer vendas grandes. O maior problema hoje que eu encontro dentro das empresas, empresa aí que eu tô falando de 15, 20 funcionários, que fatura, que era para estar faturando no mínimo 200 mil por mês, tá batendo 100, 120, mal paga o custo fixo. Por quê? Os vendedores de elite, que é o cara que entende do negócio, ele tá perdendo tempo com a plaquinha de vende-se, com um adesivozinho da vitrine que tem que fazer layout. Aí o cara é arte finalista. Eu sei porque eu já passei por isso. Sim. Gente, eu já fiquei 3 dias praticamente em horas trabalhadas para vender um panfleto de 2 lados para ganhar 12 reais de comissão. Mas quando eu aprendi... Mas aí o cara fala para você, mas Wagner, eu tenho que fazer, né? Essa é a desculpa colossal de todos eles. Tu tens que fazer porque você vendeu. Exatamente. Mas aí é que tá. Esse é o maior desafio. Tu tá ouvindo, eles estão falando besteira. A gente não tá falando besteira. A gente tá falando que viveu. É como se nós viéssemos do futuro e estamos falando aí pra ti, ó, faça isso que o negócio vai mudar. Isso, né? A gente já passou. Quando eu aprendi a vender, eu fechei uma venda de 1 milhão e pouco. Eu ganhei um carro zero de comissão. Quando eu entendi o valor do tempo. Então, uma dica aqui, ó, muito rápida, respondendo a pergunta do Marden. Separe por setor. Pegue o vendedor que é bom, coloque um ajudante como auxiliar dele, assim esse vai aprender, e separe. Um vendedor bom, ele tem que só ficar em cima de vendas grandes. Chegou num ponto na empresa que eu trabalhei que o dono falou pra mim assim, ó, meu patrão na época, a partir de hoje eu não vendo mais banner, eu não quero mais coisa pequena aqui. Nós vamos partir só pra contratos. É isso aí. E foi assim que a régua virou. Deixa eu te interromper rápido aqui. Pessoal, aí tem 2 caminhos, né? Se você vai trabalhar com um produto barato, você vai ter que se bater na escala e na produção. Se é isso, a gente não sabe quem tá assistindo, né? De repente, meu produto, o ticket médio. Agora, nós estamos falando aqui específico de comunicação visual. Mas o que eu indico já, coisa rápida, uma dica bem simples que pode mudar teu negócio e aumentar tuas vendas. Isso é só uma das dicas. Potencializar o produto que você é melhor. O produto que você faz de maneira mais rápida, que você domina, que você tem know-how, que te dá mais lucratividade. Separa tudo isso que você tem, dá uma olhada no panfleto do Wagner que ele falou de 12 reais, olha para aquele de 300, aquele de 10 mil, potencializa aquilo ao máximo que você puder. Usa aquilo, faz mais publicidade, deixa aquilo para os teus funcionários, cria uma situação onde você consiga melhorar aquilo mais ainda, coloque planos de pagamento para aquilo, faça daquilo uma potência dentro da tua empresa. Impossível você já não subir teu faturamento. E aí com isso, escolhe um em contrapartida, ou 2 ou 3, para tirar fora. Porque você vai dominando cada vez mais, né, aquilo que você faz bem, ao invés de ficar se batendo, às vezes, com essas coisas aí que você perde um tempo danado. E esquece esse negócio, eu tenho que fazer. Não tem que fazer, não. Você tem que fazer o que você é bom e pronto. O Gabriel é um exemplo disso. O Gabriel era comunicação visual total e começou começou a nichar o negócio. Exato. Como é que tu estruturou o teu comercial para dar esse boom nas vendas? Complementando o que você falou aí, fica
ficava louco com esse negócio do mínimo, né? Aí o cara, e qual que é o pedido mínimo? Aqui é R$35, aqui é R$100. Não compensa. Não compensa 35, não compensa 100, não compensa 500, cara. O que eu fiz, né? Eu entendi, se todo mundo vende tudo, é igual um pato. Ele não anda direito, ele não nada direito, né? Não faz nada direito. Por quê? Porque hoje o cara vai lá, ele faz uma visita técnica pra fechar uma fachada de R$50 mil. Amanhã ele tá atendendo um cara no balcão que quer fazer um banner e sem folhetinho pra padaria. E quer que você faz a arte ali do cara ainda e pagar R$150 no banner com a arte de brinde, né? Então não fazia sentido isso. Tanto que antes da pandemia, quando eu ali faturava 5 vezes menos que hoje, eu tinha bem mais vendedores. Eu vendia também, então podemos dizer que éramos em 5. Hoje somos em 3 e eu não vendo mais, né? São só 3 vendedores e a gente vende 5 vezes mais. E aí, já ensino insight aqui pra você aplicar isso aí na sua empresa. Se eu tô falando, é porque eu vivi isso. Eu não tô falando que eu vi o fulano e tô repetindo. Não, eu vivi isso. Eu vivo isso. O que a gente fez? Eu tenho um vendedor para cada nicho, porque hoje a gente trabalha em 3 nichos. Então, tem um vendedor especialista em comunicação visual, eu tenho um vendedor especialista para a parte de troféu, eu tenho um vendedor especialista para a parte de placa de premiação. Às vezes dá uma misturada, claro, uma hora ou outra vai dar. Mas 90% da venda do cara é no que ele é bom. E aí acontece aquilo que a gente conversou mais cedo hoje. Por repetição do cara sempre viver aquilo, ele vai ficando cada vez melhor naquilo. Porque se o cara vende uma fachada hoje, daqui 2 meses ele vende outra, ele não tem recorrência, não tem aquilo não bate na tecla toda hora. Então, fica difícil do cara ter alta performance, né? Em algo que ele tem que fazer várias coisas. Não, o cara faz a mesma coisa. Então, o script fica melhor, né? Ele já sabe, esse cliente respondeu isso, puta, eu já sei que é isso aqui. A objeção fica afinada. Exatamente. E aí, um diferencial que a gente fez dentro da empresa hoje, os meus vendedores, eu falo pra ele, hoje vocês empreendem dentro da Risca. Ele não é um vendedor, ele não é um funcionário. Ele empreende lá dentro. Por quê? Porque ele precisa gerar um senso de dono, certo? Com isso, claramente tem uma comissão maior, né? Muito mais do que o mercado paga aí. E com isso, eu faço eles terem a própria assistente deles. Então, eles têm a própria equipe. Hoje já tô com um dos vendedores, já tá contratando a sua segunda assistente. Uma já por conta deles. Por conta dele, do bolso dele, ele contrata tudo bonitinho. É um cenário bem diferente hoje do nosso mercado. Isso mostra que evoluiu muito. Exatamente. E a prova disso eu te faço com uma pergunta. Esse resultado é melhor do que antes? Deixa eu só interromper para você responder. Né? Pessoal, o Gabriel fala de script, para ficar mais claro para vocês, é um conjunto de ações entre perguntas, respostas, de comunicação que ele tem com o cliente durante um certo período. E aí é muito importante nas vendas, para você escalar, você ter esse script na tua empresa, uma ideia que possa ser copiada e colada para os outros vendedores. A gente quebrou a objeção falando isso. E se eu te parcelar? E se eu te der 10%? Então tem várias coisas que quebram as objeções. E nesse determinado produto, ele reuniu um conjunto de coisas que pode ser copiado e colado, que os assistentes podem atender como se fosse o vendedor principal. Tá aí uma dica, nós estamos falando já de escalar. Eles seguem um roteiro, um script, uma maneira de vender, que não é nada de dom. Tem gente vendendo muito, assistente dele, que nunca nem foi vendedor. Só repete as ações de um case de sucesso de um vendedor muito bom que ele tem lá. Exatamente. Já dando uma sequência aqui, né? A gente já explicou como é que funciona ali na Risca. Vem funcionado muito bem. Para dar um complemento final, é algo que eu falei no CV Total ano passado. Quero repetir aqui. Se você não está preparado para o seu vendedor ganhar mais do que você não está pronto ainda para escalar. Tá pronto para ficar rico, não tá pronto. Porque o vendedor, ele tem que saber andar no mesmo nível do seu cliente. Ele não pode tremer na base se o cara vai lá e quer fechar um serviço de 100, 200, 300 mil com você. Ele tem que estar aqui, ó. A comunicação tem que ser igual, certo, Wagner? Concorda? Certíssimo. É lógico. E a única profissão, na minha opinião, onde o cara ganha mais que o dono da empresa é vendas. É vendas. Exatamente. Ele pode, né, ganhar mais que o próprio dono. Você tem um período de construção, né? Você tem um período de construção da solidez da empresa. E nesse período de construção, ele vai acabar ganhando mais mesmo. Se você começar a permitir isso, parar de ser mesquinho, né? Quando o cara começa a crescer, corta. Vamos pôr 4 caras novinhos aí de R$2.000 por mês. Não sei, o cara tá ganhando 10 mil por mês. E exatamente, falou tudo. É um dos maiores erros. O cara vai lá e contrata o cara. Nossa, isso aí acontece muito. Todas as empresas. O cara vai lá, nossa, contratei o cara. Aí o cara tirou 10 mil um mês, 20 mil, 30. Você falou, nossa, o cara tá ganhando muito. Nossa, tirei o cara.
É. Tá louco, na aí que minha o cara época, tem que eu ganhava ganhar 2 mil de mais. salário, onde já se viu um cara ganhar Não, 10. exatamente, Não pode. Porém, também tem outros erros que os donos cometem, que contratam um cara na entrevista, já gostou dele, já bota, eu quero colocar você como supervisor. Vai lá e bota um salário alto. Isso que eu tô falando são situações que acontecem com meus No dia a clientes. dia que você vive. Né? O cara botou um salário sem ele provar. Ou já Exato. bota uma ajuda de custo muito alta. Não estou diminuindo aqui os vendedores, pelo contrário. Mas ou a empresa oferece uma comissão muito alta, o que Vamos deixa pôr o aqui, ó, cara... comissão gera ambição. Mas ou bota uma comissão muito alta sem ter um plano de escalável. Exato. Eu já fui numa empresa que a comissão era a mesma para quem vendesse 10 mil e para quem vendesse 100 mil. Uma empresa pequena. Tá errado. Exatamente. Deixa eu responder rapidamente, porque eu sei que tem muita gente assistindo que falou assim, ó. Tá, então quer dizer que eu não posso mais vender nada serviço pequeno? Não. O pequeno traz o grande. Porém, tem que estar organizado. Eu tenho um cliente que fatura alto, que fatura bem. E o que ele fez? Ele atende tudo. Se você quiser um cartão de visita e etiqueta, ele faz. Mas se você quiser uma fachada gigante, revestir um prédio, ele também faz. Como é que ele separou isso? Pega essa sacada aí, pessoal. Como é que ele fez? Ele dividiu, botou 2 vendedoras e um designer só para isso. Para atender trabalhos pequenos. Eu, por exemplo, se eu for vendedor lá de fachada, de coisas grandes, eu não posso atender uma plaquinha de vende-se. Eu não posso atender um adesivo de vitrine. Eu tenho que passar para a vendedora E é, de trabalhos muito pequenos. importante, às vezes é o mesmo cliente, tá? É o mesmo. Nossa, mas o cara que atende, não interessa. Passa pro vendedor responsável. Por mais que seja o Exatamente. mesmo cliente vai lá gastar 20 reais e o que vai gastar 100 mil. E olha a estrutura disso, Gabriel. Tem um vendedor para atender os trabalhos pequenos, que na minha opinião é a perfeita, se o cara quer fazer isso. Tem um designer para atender elas, porque isso demanda muito tempo. Gente, eu não consigo entender. Assim, para mim, vendedor que é designer, ele sempre vai viver no modo sobrevivência. É. Ele não vai crescer, ele não vai escalar. O papel do vendedor é trazer, gerar oportunidades. Ele tá sempre ocupado com uma segunda função, né? Sempre, eu falo isso prospectando. direto, assim. Então, esse é o modelo, o melhor modelo. Vendedor de coisas grandes só atende obras maiores.